Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor Fernando Leal. Esta aula é mais uma de uma sequência de videoaulas que tem por objetivo auxiliar o aluno na compreensão das minhas notas de aula que se encontram no meu site. Para localizar o meu site, você deve ir ao Google e digitar Professor Fernando Leal. Clica aí nessa busca. Este é o site. Você vai encontrar aí o meu e-mail e algumas disciplinas que iremos trabalhar. Você também pode acessar usando este QR Code, como também pelo link que está na descrição do vídeo. Boa aula! Então eu tenho a minha autofunção, que às vezes eu cometo um abuso de linguagem chamando de função de onda, né? A cosseno 3π sobre A vezes x. A partícula está confinada na seguinte região: A sobre 2 e menos A sobre 2. Ou seja, a função de onda se anula nesses pontos. O que a questão pede? Vamos lá, vamos ver. Normalize a função de onda, calcule ΔX, calcule ΔP, verifique qual é o local mais provável de se localizar a partícula, uma série de... Nós vamos realizar alguns cálculos. A probabilidade total de se achar a partícula nessa região deve ser 100%. Existe uma partícula naquela região. Então eu vou somar, eu não vou fazer essa conta de menos infinito a infinito. Isso aqui é densidade de probabilidade. Como essa função de onda, ela é do tipo φ de x vezes E menos I, H cortado, é T, né? Quando eu tomar o estrela é o complexo conjugado. Né? Se eu tenho Z igual a A mais IB, Z estrela significa A menos IB. Né? Então, se eu tomar o estrela disso aqui, isso aqui é o estrela e isso aqui é mais. Então, vai ficar essa parte exponencial vezes essa outra exponencial com sinal trocado. Da E elevado a zero, que é igual a 1. Então, só sobra aqui isso. Ok? Então, a nossa densidade de probabilidade ela não depende do tempo quando eu tenho uma função de onda desse tipo. Ok? Beleza. A partícula está onde? Está na região menos A sobre 2 a A sobre 2. Ela está confinada ali. Então, só tenho que integrar nessa região. Qual é a função de onda? É essa. Então, vou pegar o estrela dela. Então, vai ficar A estrela vezes, que é o complexo conjugado, vezes A. Isso dá módulo de A ao quadrado. Ok? Então, eu vou colocar isso aqui, ó. E isso tem que ser igual a 1. Ou seja, a probabilidade total de se localizar a partícula na região menos A sobre 2, A sobre 2 deve ser igual a 100%. 1. Z barrado. Z é módulo de Z ao quadrado. Que é isso aqui. No lugar do barrado, nós usamos essa notação, que é estrela. Beleza. Integral de menos infinito a infinito de cosseno ao quadrado de 3π sobre A x dx. Desde que você já conheça a estrutura. Você sabe que é 1/2 de 1 menos ou mais alguma coisa. A única dúvida que você pode ter é em relação a esse sinal. Né? Você já conhece isso. Então aqui, cosseno ao quadrado, nós vamos usar para poder transformar esse cosseno aqui numa relação, né, linear, ficar mais fácil a integração. Cosseno de 2θ. Então, se isso aqui é θ, 2θ de 2 dá 6π sobre A x dx. Essa integral aqui dá x. Ou seja, eu vou pegar A sobre 2 e vou colocar aqui menos esse outro valor aqui, que é menos A sobre 2. Aqui dá A dividido por 2, né? Ou seja, só esse pedaço aqui dá A sobre 2. E essa integral aqui dá o quê? Ué, a integral de cosseno a menos de uma constante aí é seno. Beleza, mas seno analisado nesse ponto aqui, ó, o 2 mata aqui, vai ficar seno de 3π.
que é zero. Ou seja, essa integral aqui, ela é nula, ok? Então, o resultado total dessa integral aqui é a sobre 2. Módulo de a ao quadrado vezes a sobre 2 é igual a 1. Então, módulo deve ser igual a raiz de 2 por a. Eu vou escolher aqui, vou fazer uma escolha que não vai mudar a física. Eu vou escolher esse número complexo de tal maneira que a fase dele aqui, ó, a fase dele seja simplesmente θ igual a zero. Né? Ou seja, θ igual a zero. Isso vai me fazer... eu vou escolher esse número complexo como sendo um número real positivo. Como que eu consigo isso? Escolhendo arbitrariamente a fase. Ué, mas eu posso fazer isso? Posso, porque o que eu estou calculando aqui, o que interessa para a gente, para fins de cálculo, é o módulo. Toda vez que você realiza um cálculo de x, aqui, por exemplo, né, fica assim, ó, x, depois menos IH cortado, derivada em x, e aí, essa fase aqui, ó, psi estrela psi. Então, eu vou tomar a fase e, no final das contas, isso aqui, na realidade, vai ficar... O que vai sobrar? Vai sobrar isso, cosseno ao quadrado, de 3πa sobre x. Ou seja, se eu escolher a fase como sendo real positiva, então o meu número, isso aqui, fica módulo de a. Ou seja, módulo de a. O a é simplesmente raiz de 2 sobre a. Se eu não usar essa arbitrariedade de escolher esse número complexo, se eu falar assim, não, tem que ter isso aqui, eu só vou estar colocando algo que não é físico, que não muda a física do problema. Entendeu? Então, por questão de conveniência, para não ficar carregando coisas inúteis, nós simplesmente escolhemos a fase θ igual a zero, escolhendo o a real positivo. Então, essa é a minha função de onda e é isso que nós vamos usar para realizar alguns cálculos. Valor médio de x. Imediatamente você percebe que dá zero. Né? Ou seja, menos a sobre 2. Sempre a integral se estende na região onde se localiza a partícula. Ou seja, nós estamos calculando valores médios, mas levando em consideração uma equação de autovalores. T de V igual a lambda V. Vai ficar 2 sobre A, que é essa constante aqui, né? Essa constante aqui ao quadrado. Eu vou pegar π estrela π. Vai ficar a integral de menos a sobre 2 de x vezes cosseno ao quadrado de 3πax dx. Qual o valor dessa integral? Isso aqui não é uma função par? Isso aqui não é uma função ímpar? Então, se você fizer a integração nos intervalos simétricos, tem que ser igual a zero. Claro que tem que ser, né? Imagine que você tem uma função x, que é igual a f de x, g de x. Então, f de menos x é igual a menos f de x. Isso aqui é função ímpar. Se g de menos x é igual a mais g de x, então aqui isso é uma função par, ok? Então, eu tenho uma função par, uma função ímpar. Então, se eu fizer h de menos x é igual a f de menos x, g de menos x. Então, h é igual a menos x é igual, aqui ó, menos f de x, f de menos x é igual a menos f de x. G de menos x é igual a mais g. Então h de menos x é igual a menos h de x, ou seja, ímpar. Se eu pegar uma função ímpar e multiplicar por uma função par, o resultado é uma função ímpar. Se eu fizer a integral de menos beta a beta de f de x dx. Estou fazendo uma integral no intervalo simétrico de f de x dx, onde f é uma função ímpar. Como x é uma variável de integração, né, eu vou trocar x por menos x, ok? Não muda nada, né? Quando x vai para beta, menos x vai para mais beta. Aqui, ao contrário. Então, aqui fica f de menos x de menos x. Aqui vai sair um menos, né? Porque isso aqui é igual a f de menos x, já saiu um menos. Aqui também vai sair um menos, vai ficar dx.
Menos com menos, mais. Então, olha só. O que eu fiz? Eu mudei a variável de integração de x para menos x. Por quê? Porque eu posso trocar por qualquer variável que eu quiser, porque isso aqui é um índice mudo. Se x vai para beta, menos x vai para menos beta. Se x vai para mais beta, menos x vai para menos beta, ok? Os intervalos ficam assim. Então, aqui é f de menos x, aqui é d menos x. Eu posso pegar esse menos e operacionalizar. Então, eu pego esse menos e coloco aqui. Está aqui, menos dx. F de menos x é igual a menos f de x, porque isso aqui é uma função ímpar. Menos com menos, mais. Ou seja, esses dois menos aqui ficam um sinal mais. Só que tem um outro menos aqui, que eu vou inverter os limites de integração. Na hora que eu inverter os limites de integração, vai aparecer um menos. Aí essa integral passa para o lado esquerdo, fica 2 vezes isso é igual a zero. Como 2 é diferente de zero, só quem deve ser zero é isso. Ela é identicamente nula. Okay? Então, nós já temos a função de onda. Esses cálculos aqui, quando são imediatos, está ligado ao fato de ser uma função ímpar. Se a partícula estivesse de 0 a A, o x médio não ia ser zero, né? O valor médio do momento linear ele é igual, integral, região onde se localiza a partícula. A partícula está na região menos A sobre 2, A sobre 2. Função de onda, vou colocar aqui. Operador, menos I, operador momento linear. Dx. Então essa derivada parcial vai bater aqui. Então de cosseno vai virar seno. E depois, regra da cadeia, eu vou derivar aqui dentro. Então vai sair 3πa. Vamos lá, vamos escrever isso daí. Então vai ficar seno vezes cosseno. Então não vou nem colocar o argumento aqui, os argumentos são os mesmos. Então vai ficar cosseno vezes seno dx. Cosseno de 3πax vezes seno de 3πax. Ou seja, aqui eu tenho uma função par vezes uma função ímpar. Se você quiser transformar isso tudo numa função ímpar, né, porque isso aí seria um seno de 2θ, que dá no mesmo, é uma função ímpar, cuja integração nos intervalos simétricos, isso dá zero. Ou seja, essa integral aí é nula. O que vai ser diferente de zero aqui? Isso vai ser diferente de zero. E isso vai ser diferente de zero. Isso significa que nenhuma partícula pode ficar parada. Né? Esse ΔX, ΔP, que é o próximo cálculo. Tá? Seria realizar duas derivadas. Isso significa que eu vou derivar duas vezes. Aproveita de uma integral que você já conhece, chama e volta para o resultado. Ou seja, se eu derivar isso aqui duas vezes, em x, eu tenho menos 3πa ao quadrado. Isso. Então, isso daqui vai bater aqui, vai ficar psi estrela, psi, ou φ estrela, φ, a menos dessa constante aqui, ó. Menos 3πa ao quadrado, vezes menos IH cortado ao quadrado, menos IH cortado ao quadrado, integral menos A sobre 2, A sobre 2. Aí ficou essa integral aqui para ser feita. Mas qual o resultado dessa integral? Isso aqui não é a condição de normalização? Isso aqui não é a densidade de probabilidade? A densidade de probabilidade integrada em toda a região onde pode se localizar a partícula, isso é igual a 1. Isso é a probabilidade total. O valor médio nós calculamos, deu zero. Então, ΔP ele vai ser igual a raiz quadrada. Então, isso aqui vai dar 3πh cortado dividido por A. Queremos agora calcular isso aqui. Ó. Isso vai ser igual a integral de menos A sobre 2 a A sobre 2, x ao quadrado, x dx. O cosseno a gente transforma nisso aqui, ó. Cosseno 2θ, ou seja, 6πax, que é x ao quadrado que multiplicou o meio, depois mais integral de menos A sobre 2 A sobre 2 de x ao quadrado que multiplica cosseno de 6πax dx. Vamos integrar isso aqui e depois a gente continua com a outra integral. Vai dar x ao cubo sobre 3, de menos A sobre 2 a A sobre 2,
a ao cubo sobre 2 ao cubo, que dá 8, menos, depois, menos a sobre 2, isso aqui ao cubo, então aqui vai ficar menos a ao cubo sobre 8, ok? Então só essa parte aqui de dentro dá a ao cubo sobre 4, dá 2 vezes isso. 3 vezes 4, 12. Então, só essa parte aqui, ó, é 12. Então aqui vai ficar x ao quadrado é igual... Esse 2 matou com esse. O a vai matar com a, vai ficar a ao quadrado sobre 12. Mais 2 sobre a, que está aqui, ó, 2 sobre a, que multiplica... Aí continua a integral em vermelho. Esse meio aqui multiplica aqui, ó, x ao quadrado multiplica o cosseno. X ao quadrado multiplica o cosseno, só que aqui dentro tem um meio. Que é esse meio daqui, ó. Então vou colocar aqui, ó, tem um meio aqui. Tem esse 2 sobre a, que está aqui. Só que esse meio aqui, ó, veio daqui, ó. De cosseno ao quadrado que eu troquei. dv. Ou seja, eu sei o que é o cosseno aí. Se eu chamar de cosseno de 6π a x dx de dv, v dá isso, né? Tô testando aí para ver se é um bom caminho, né? Então, se eu chamar de u igual x ao quadrado, então du é igual 2x dx. U igual x ao quadrado e dv igual isso daí, x e menos a sobre 2 mais menos, ou seja, menos integral de v du, a sobre 2, du. Quem é du? Tem um fator de 2 aqui, ó. Então o 2 sai e aqui vai ficar um 3, ó. 3 x v du, né? V seno x dx. Vou analisar essa integral aqui, vamos ver se ela morre aqui, ó. A mata com A, 6 dividido por 2 dá 3. Então dá 3π, dá 0. Seno de 3π dá 0. Quando é o sinal de menos, é seno de menos 3π, que também dá 0. Então essa integral aqui, ó, essa u dv, u vezes v, dá 0. Essa parte aqui dá 0. Então sobrou essa integral aqui para a gente prosseguir, ó. Então eu vou chamar de v, vou chamar de dv seno de 6π a dx. Então, v é igual a menos a sobre 6π cosseno de 6π a x. U é igual a x. Então, du é igual a dx. Última integração por partes. A integral de cosseno é seno a menos de uma constante. E o seno avaliado nesses pontos aqui a gente já viu que é 0. Então essa integral aqui por último, né? Essa integral aqui, ó, dá 0. Aí só sobra agora essa integral aqui em cima, né? Ou essa integral não, esse resultado aqui. Então eu quero fazer essa conta aqui e vou colocar aqui o resultado. Então vai ser ali, ó, menos. Lembrando que eu só estou fazendo a integral, falta multiplicar por isso. Depois eu vou colocar todos os fatores. Menos a sobre 6π, que multiplica. Agora eu vou analisar isso quando o x vale a sobre 2. Então vai ficar a sobre 2 cosseno 6πa quando o x é igual a sobre 2. Então vai ficar cosseno de 3π. Cosseno de 3π dá menos 1. Aqui, ó, eu coloquei isso aqui em evidência. Isso aqui está em evidência. Menos a sobre 6π. Menos a sobre 6π. E agora eu vou colocar, ó, x é igual a sobre 2. Cosseno quando x é a sobre 2, que dá negativo aqui, porque dá cosseno de 3π. Então aqui ficou menos. Menos. Agora isso analisado quando o x vale menos a sobre 2. 3π dá menos 1. Então aqui dá menos 1. Menos com menos mais. Vou apagar aqui, ó, mais, ok? Aqui fica menos e aqui fica... Então, aí eu tenho mais a ao quadrado
Aqui é A dividido por 6π. Integral de u dv, u vezes v, menos integral de v du. Então, essa integral aqui, ó, que se separou, u vezes v, menos integral de v du. Só que tem um menos da integração por partes e tem um menos do próprio v. U vezes v, menos integral de v du. Menos, eu não... Aqui tem um sinal de mais, de menos a mais, ok? U é o próprio x. V é menos a sobre 6π cosseno. V é negativo. Depois, menos integral de v. Se v é negativo, negativo com negativo é positivo. Essa integral não pode... Aqui, sinal aqui tem que ser mais. Então, aqui é mais. Se aqui é mais, então aqui é menos. Agora sim. Então, aqui é menos. Beleza. Agora eu vou recuperar todos os meus fatores aí que eu preciso. Então, vamos lá. Achei o erro aí, o sinal. Que x ao quadrado é igual a ao quadrado sobre 12 mais 2 sobre a, que multiplica 1/2. Esse 1/2 multiplica menos a sobre 3π. Esse menos a sobre 3π aqui, ó, multiplica isso, que dá menos a ao quadrado sobre 6π. A ao quadrado, aqui a vezes a, aqui dá ao cubo dividido por a, dá ao quadrado. 3 vezes 6, 18 π. Delta x, que é igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos x ao quadrado. Delta x é igual a raiz quadrada, que vai dar a, né? Vai ficar raiz de 1 sobre 12 menos 1 sobre 18π vezes a. O π ficou quadrado. Aqui, ó, π ao quadrado. Esse tipo de função de onda, ela é um tipo de função de onda que caracteriza um tipo de problema especial, chamado de oscilador harmônico quântico. Então isso daqui é a parte espacial de uma função de onda do oscilador harmônico simples quântico. O que é o oscilador harmônico simples quântico? É você pegar a equação de Schrödinger independente do tempo, ou seja, menos h cortado ao quadrado sobre 2m mais vx. E no lugar desse potencial, da energia potencial, você colocar a energia potencial do oscilador harmônico simples. Então, se eu pegar essa função de onda que está aqui e jogar na equação de Schrödinger independente do tempo, derivo duas vezes, jogo aqui, pega a função de onda, jogo aqui, pega a função de onda, jogo aqui, eu vou ser capaz de descobrir qual é a energia, qual é o nível de energia que esse oscilador harmônico, que essa função de onda está descrevendo. Ou seja, qual estado. Nós vamos ver que os níveis de energia para um oscilador harmônico, eles são dados por n mais 1/2 de h cortado ômega. E daí? E daí que nós queremos normalizar isso, supondo A real positivo. Então a função de onda de um oscilador harmônico quântico, ela, de certa maneira, mesmo que eu integre de menos infinito a infinito, existe uma região pequena que de fato é onde a partícula vai estar. Mas eu não sei exatamente quais são esses limites aqui, por isso que a gente fala, está de menos infinito a infinito. Mas na realidade essa região pode ser de fato bem menor. Isso vai depender desse fator aqui que comprime essa gaussiana. Para poder realizar essa normalização, que é fazer isso aqui, ó, de menos infinito a infinito, eu tenho que saber integrar uma função desse tipo.
E é isso que a gente vai fazer agora. Menos infinito a infinito de E menos lambda x ao quadrado dx. Para poder fazer essa integral, nós nunca realizamos diretamente essa integral. A gente simplesmente multiplica por outra integral. Esse é o esquema, né? O pulo do gato para tentar resolver, para achar o resultado dessa integral. O que eu quero de fato é essa integral. Mas antes de resolver essa integral, eu vou resolver essa integral vezes ela mesma. Ou seja, essa integral aqui, se eu chamar ela de i, a outra também é i. Por quê? Porque pouco importa o índice mudo. Então isso aqui é a mesma coisa do que i ao quadrado. Depois que eu conseguir, i ao quadrado é mais fácil de ser implementado do que o próprio i. Então depois que eu resolver descobrir quem é i ao quadrado, eu vou extrair a raiz. Eu sei que isso aqui é positivo, né? Eu vou extrair a raiz e a integral i que eu quero. Eu vou ter essa integral aqui, ó, x ao quadrado mais y quadrado dx dy. E aí que entra a grande sacada. Se eu tenho duas variáveis independentes, pouco importa a letra, eu vou converter essa integral, aqui é x, aqui é y. Isso aqui é um elemento de área em coordenadas cartesianas que eu vou chamar de dA. Então, um elemento de área em coordenadas polares, aqui é dρ, aqui é ρ dθ. Então, um elemento de área, ele é ρ dρ dθ. Ou seja, em coordenadas, ou seja, integrando em todo o plano, né? Ou seja, aqui em R, em ρ eu vou integrar de 0 a infinito, e em θ eu vou integrar de 0 a 2π. Em θ eu faço logo a integração, sai um 2π, então aqui vai ficar 2π, integral de 0 a infinito, de E menos lambda ρ ao quadrado, ρ dρ. Esse ρ ao quadrado eu vou chamar de U, e aí eu tenho 2ρ dρ é igual a du. Ou seja, ρ dρ é igual a 1/2 de du. Ok? Então aqui fica π e fica essa integral para ser feita. Então, i ao quadrado é igual π integral de 0 a infinito de E menos lambda U du. Então, aqui vai ficar π, integral aqui dá menos 1 sobre lambda, né? Menos lambda U de 0 a infinito. Quando U vai para o infinito, né? Lambda é maior que 0. Quando U vai para o infinito, isso aqui morre, a exponencial morre. Depois é elevado a 0, que é 1. Então isso aqui dá π sobre lambda. Mas eu não quero o i ao quadrado, eu quero o i. Então i é igual a raiz de π sobre lambda. I é igual a integral menos infinito a infinito de E menos lambda x ao quadrado dx, que é igual a raiz de π sobre lambda. Isso aqui é de extrema utilidade para a gente realizar as integrais, qualquer conta do oscilador harmônico quântico. Vamos supor que você quer realizar essa integral aqui, ó. Você vai fazer duas integrações por partes para poder realizar essa integral? Não. Você vai olhar para essa integral aqui e vai pensar que isso é uma função de lambda. Se você mudar lambda, você muda o valor dessa integral. Então isso daqui é uma função de lambda, correto? E se você derivar uma vez em lambda aqui, o que acontece? Se eu pegar essa função aqui e derivar em lambda, eu estou derivando em lambda, mas estou fazendo essa integral em x. Então lambda, essa derivada entra dentro da integral, derivando só quem depende de lambda. Lambda é um parâmetro, né, que vai assumir um valor depois da derivação.
Se aqui fosse 3, por exemplo, eu ia chamar de lambda, derivar em lambda e depois ia colocar lambda igual a 3. Então, ao derivar aqui, quem vai descer? Eu estou derivando em lambda, não estou derivando em x. Então, quando eu derivar em lambda, vai descer menos x ao quadrado. Então, se eu colocar um menos aqui, ó, isso aqui vai ser integral, correto? Se eu derivar em lambda, desce menos x ao quadrado. Mas tem um menos aqui. Menos com menos, mais. Então, x ao quadrado desceu, tá aqui, ó. Ué, mas o que é isso aqui? Isso aqui é integral, essa integral aqui, ó. Ah, então quem é essa integral? Ah, essa integral nada mais é do que menos lambda. Ou seja, é só derivar isso aqui e multiplicar por menos 1. Ou seja, fazer essa integral aqui é só derivar isso daqui em relação a lambda e multiplicar por menos 1. Se aqui fosse x à quarta, eu ia derivar em lambda 2 vezes. Se aqui fosse x à sexta, eu ia derivar em lambda 3 vezes. Ia multiplicar por menos 1, porque ia descer. Se fosse x à quarta, ia descer menos x ao quadrado na primeira derivada. Depois ia descer menos x ao quadrado na segunda derivada. Menos com menos, mais. Então eu não teria que multiplicar por menos. Mas se for x à sexta, aí eu tenho que derivar 3 vezes. Cada derivada desce um x ao quadrado. Integral de menos infinito a infinito de x à quinta vezes e menos lambda x ao quadrado dx. Dá quanto isso? Dá 0, né? Claro, isso aqui é uma função ímpar, isso aqui é uma função par. Isso aqui não muda o sinal se x é positivo ou negativo. Então isso aqui é uma função par, isso aqui é uma função ímpar, integral nos limites simétricos, né? De menos infinito a infinito. Isso dá 0. O que aparece multiplicando x ao quadrado você chama de lambda. Isso é maior que 0. Okay? Tem que ser maior que 0 para a integral convergir. Vamos lá. Qual o resultado disso? O resultado disso a gente já sabe, que a integral de menos infinito a infinito de e menos lambda x ao quadrado dx é igual a raiz de π sobre lambda. Ah, então isso daqui é igual a raiz de π sobre lambda. Quem é lambda? Lambda é igual a m ômega sobre h cortado. Ah, então isso aqui vai ficar igual a π h cortado sobre m ômega. Que módulo de a ao quadrado vezes raiz de π vezes h cortado m ômega é igual a 1. Escolhendo a real positivo, a é igual, vai ficar raiz de m ômega, raiz, né? Ou seja, raiz quarta. Então aqui vai ficar m ômega π h cortado 1/4. A nossa autofunção é igual a m ômega π h cortado 1/4 menos m ômega 2h cortado x ao quadrado. Tá aí. Então a condição de normalização nos levou a isso. Oscilador harmônico simples quântico. Isso significa que a energia potencial ela é um meio de m ômega ao quadrado x ao quadrado. Essa é a energia potencial. Então o problema, ele nos dá energia e pede para calcular essa... Ele nos dá a energia, e pede para a gente calcular a energia potencial. Agora eu vou fornecer energia potencial para a gente calcular a energia. Então, como que se obtém esse tipo de informação? A partir da equação que rege o sistema. Que equação que rege o sistema? Equação de Schrödinger independente do tempo. Então nós queremos mostrar que a energia é igual a h cortado ômega sobre 2. Então se eu derivar uma vez,
O A está aqui. Então, se eu derivar uma vez, eu vou pegar ali, ó, aqui em cima, eu vou derivar em relação a x. Então, derivando isso aqui, ó, aqui é x ao quadrado. Então, derivando dá 2x. 2 matou com 2, então o que que desce? Menos m ômega sobre h cortado x é menos m ômega 2h cortado x ao quadrado. Correto? Então, esse a vezes isso aqui é a própria função. Então, isso aqui fica igual a menos m ômega h cortado x vezes a função. A derivada primeira aqui vai ficar igual a menos m ômega h cortado x, a própria função. Derivar de novo. Derivada do primeiro, menos m ômega h cortado, a função de onda, mais a derivada segunda, né? Agora, menos m ômega h cortado x, derivada do primeiro vezes o segundo, derivada do primeiro, tem um x aqui, né? Eu derivei o x, derivada do primeiro vezes o segundo, depois mais o primeiro, tá aqui o primeiro, derivada do segundo. Mas quem é derivada do segundo? Derivada do segundo é isso aqui, ó. Então agora eu vou pegar isso daqui, ó, e vou escrever como menos m ômega, menos com menos mais, vai ficar mais m ao quadrado ômega ao quadrado h cortado ao quadrado x ao quadrado. Tá aí. A derivada segunda é isso. Então vai ficar h cortado ao quadrado sobre 2m vezes isso. Aqui, ó, eu vou deixar logo o φ em evidência. Então vai ficar menos h cortado ao quadrado sobre 2m, que multiplica, ó, menos m ômega sobre h cortado mais m ao quadrado, ômega ao quadrado sobre h cortado ao quadrado, x ao quadrado. Isso tudo que multiplica isso. H cortado ômega dividido por 2 vezes isso. Próximo termo, menos com mais dá menos. Então aqui ficou menos. M aqui está ao quadrado, aqui vai ficar um m aqui em cima. H cortado ao quadrado morreu com h cortado. Aqui tem um 2, 1 sobre 2. M ômega ao quadrado, né? X ao quadrado vezes isso. Continuando, mais 1 meio m ômega x ao quadrado é igual a x. Ah, eu que escrevi errado aqui, né? A energia do oscilador harmônico tem um ômega ao quadrado, né? Foi um erro aqui. M ômega ao quadrado, x ao quadrado. Função de onda, mais, menos. Ou seja, isso aqui mata com isso. Então, nós ficamos com E menos. Para que isso seja zero sempre, nós temos que ter que E, que é a energia total do sistema, é igual a H cortado ômega sobre 2. Isso é o estado de menor energia. Essa função de onda está descrevendo um estado de energia dado por H cortado ômega sobre 2. Nós vamos ver que esse é o estado fundamental do oscilador harmônico quântico. Isso é a newtoniana clássica. A newtoniana quântica é quando isso são operadores. Então, na hora que você calcula o valor médio, na hora que você calcula um valor médio dessa equação, você está fazendo isso, ó. Isso aqui é uma constante. Isso daqui é igual a 1 meio de m ômega ao quadrado x ao quadrado. Então vai ficar mais 1 meio de m ômega ao quadrado, valor médio de x ao quadrado, que é a primeira questão. Então no item A, no iniciozinho, eu peço assim, ó, calcule isso. Então se você calculou isso,
e é fornecida a energia total, qual o valor médio do Hamiltoniano? É a energia total do sistema. Então, você tem a energia e você já calculou isso. Então, você consegue calcular P ao quadrado sem sequer fazer uma derivada. Entendeu? 2 ME 2. Então, P ao quadrado vai ficar isso. Esse vai ser o cálculo. Ok?